Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar início ao estudo da química orgânica, tá? Aula 19, com uma breve introdução aí a cadeias carbônicas, tá? Então, qual que é a definição de química orgânica? A química orgânica ela estuda compostos de carbono e hidrogênio em especial, ok? Dentre esses compostos de carbono e hidrogênio, eventualmente nós temos algum átomo diferente, como o nitrogênio, o oxigênio ou mesmo o enxofre, ok? Mas os compostos em sua maior composição são carbono e hidrogênio, ok? Ou também poderíamos dizer é a química que estuda os compostos de carbono excluso o quê? Gás carbônico, carbonatos e monóxido de carbono, por exemplo, ok? Bom, quais que são os conceitos que nós devemos memorizar? Não tem escape, ok? São 3 conceitos básicos a respeito do carbono. Primeiro, o carbono é tetravalente. O que isso quer dizer? Carbono, grupo 4, tá? Ou família 4A, grupo 14, mais corretamente, tem 4 elétrons de valência, portanto, pode formar 4 ligações, ok? Então, carbono tetravalente significa o quê? Que ele vai fazer sempre 4 ligações, ok? Essas ligações podem ser simples, duplas ou triplas, ok? Mas a soma das ligações por átomo de carbono será sempre 4 ligações, ok? Essas ligações são equivalentes. O que quer dizer isso? Vamos imaginar a seguinte situação, ok? Nós temos um composto com essa fórmula aqui, CH3Cl, ok? Se essas ligações não fossem equivalentes, tá? Vamos supor a nossa estrutura desenhada dessa maneira, nós poderíamos ter esse composto, nós poderíamos ter este composto, tá? E assim por diante. Ou seja, nós teríamos no mínimo 3 compostos com a fórmula CH3Cl, ok? Só que esse primeiro composto é igual ao segundo, é o mesmo composto. É isso que significa, essas 4 ligações são equivalentes, ok? E carbono pode formar cadeias, tá? Significa o quê? Que carbono pode interagir com carbono e outros elementos, formando compostos grandes, tá? Nós já vamos ver aí nos exercícios algumas cadeias, tá? Então, carbono forma cadeias, compostos grandes, ok? Com relação às cadeias, tá? A cadeia ela pode ser aberta, ok? Muito importante lembrar dos sinônimos também, ok? Sinônimo para aberta é acíclica, ou seja, não tem um ciclo, ou alifática, tá? A cadeia, o nome alifático, é um nome histórico, ok? Que deriva de gordura, tá? Essa cadeia ela pode ser normal ou ramificada, tá? Quer dizer o quê? Nós podemos ter um carbono alinhado em linha, ok? Mas nessa cadeia principal ou linha principal nós podemos ter raízes saindo dali que nós chamamos de ramificações, ok? Ela pode ser saturada ou insaturada. Isso quer dizer o quê? Saturada, nós temos ligações simples somente, tá? Então, vamos supor, carbono, carbono, nós temos ligações simples, ok? Insaturada, quer dizer que esse carbono tem dupla ou tripla ligação, ok? Ela pode ser homogênea, ou seja, somente carbonos, ok? Ou ela pode ser heterogênea. Heterogênea quer dizer o quê? Que nós temos um heteroátomo, um átomo diferente, separando cadeias carbônicas, tá? Então nós temos esses termos aqui. Então um exemplo de normal, tá? Normal nós teríamos só uma cadeia assim, ok? E ramificada nós podemos ter essa mesma cadeia, só que aí nós temos raízes saindo dessa estrutura, por exemplo, ok?
Então, essas são as pequenas raízes. Tá? Fechada, muito importante também lembrar do sinônimo. Tá? Fechada também é chamada de cadeia cíclica. As cadeias cíclicas podem ser aromáticas ou não aromáticas. Tá? Uma cadeia fechada não aromática ela pode ser homogênea ou heterogênea. Tá? Nós vamos ver isso nos exemplos. Tá? E ela pode ser saturada ou insaturada. Lembrando que saturado quer dizer que só tem ligações simples, tá? Que é esse caso aqui. E insaturada nós temos ligações múltiplas, tá? Duplas ou triplas. Então, isso que é importante eu lembrar. Okay? Já a cadeia aromática, ela pode ser mononuclear, ou seja, nós temos um único núcleo, tá? Por exemplo, o benzeno. Então, essa é uma cadeia mononuclear. Uma casinha de abelha somente, ou polinuclear. Vamos supor aqui que nós temos duas casinhas de abelha agora, tá? Polinuclear, ok? Então agora vamos fazer o exemplo 1 para praticarmos um pouquinho disso. Então aqui nós temos o nosso problema 1, ok? Esse problema 1 ele nos fornece a estrutura da testosterona, hormônio masculino de grande importância. Ok? Bom, num primeiro momento, o que você tem que fazer? Você tem que perder alguns minutos para fazer um desenho da estrutura aberta, tá? Onde você ilustra o quê? Onde você ilustra todos os átomos de carbono que existem nos vértices, nos cantinhos aqui, tá? Assim como completar esses carbonos com hidrogênio, ok? Ou seja, notem que aparece hidrogênio aqui, então eu completei a estrutura com hidrogênio, tá? Então é uma questão que lá dá trabalho, ok? E também é muito importante que vocês busquem a fazer tudo em química orgânica dessa maneira. Por quê? Para vocês memorizarem os conceitos básicos da química do carbono, tá? Carbono quaternário, primário, secundário, terciário, tá? Sempre prestar atenção nas 4 ligações e assim por diante, tá? De maneira que fique mais fácil para vocês fazerem o quê? Contar átomos de hidrogênio, contar átomos de carbono, tá? E não se perder, porque normalmente questões desse tipo pedem fórmulas químicas, ok? Então eu completei a estrutura aqui, tá? Em termos de átomos de carbono, tá? E completei as ligações do átomo de carbono com hidrogênio. Note que quando eu coloquei 2 hidrogênios é porque tem 2 palitinhos ali, mas para a figura não ficar muito poluída, tá? Eu omiti as ligações. Mas esse átomo de carbono tem 2 hidrogênios ligados a ele para formar as 4 ligações, ok? Bom, aí nós temos o nosso enunciado, né? Uma pesquisa feita pelo Instituto Weizmann de Israel anunciou lágrimas de mulheres, né? Analisou lágrimas de mulheres e foi observado que o choro delas mexe com os homens, porque as lágrimas exalam um sinal químico e baixam o nível de testosterona, hormônio responsável pelo desenvolvimento e manutenção das características masculinas normais, sendo também importante para o desempenho sexual. Okay? Então, existe um sinal químico que faz com que a concentração dessa substância baixe no organismo masculino. Por quê? Né? Porque isso aqui também afeta, basicamente, o comportamento masculino com relação ao quê? A agressividade, tá? E assim por diante. Okay? Então, o homem fica mais mole, vamos dizer assim, tá? Do ponto de vista emocional. Ok? Bom, essa estrutura aqui, tá? A partir dela vocês já podem fazer o quê? Prever uma fórmula química, tá? Antes de mais nada. Ok? E classificar os carbonos, tá? Eu não fiz isso de propósito na apresentação dos conceitos, né? Para a gente poder analisar toda essa estrutura aqui. Ok? Para que é importante saber o que é um carbono primário, um carbono secundário, terciário e quaternário? Tá? É justamente em cima disso, né,
que está fundamentada a capacidade das reações químicas que esse composto pode oferecer. Tá? Carbonos primários têm uma reatividade maior que os secundários, que os terciários e que os quaternários. Tá? O quaternário praticamente nem reage. Okay? Então, nós usamos essas estruturas para prever essa reatividade. Okay? Bom, com relação a isso aqui, nós temos o quê? Tá? Na sua estrutura existem 6 carbonos terciários. O que é um carbono terciário? Tá? Um carbono terciário é um carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Tá? Por isso que é importante colocar a estrutura desse jeitão aqui. Então aqui onde eu tenho o sinal em rosa, tá? Notem que esse carbono rosa está ligado a 2 carbonos laranja e um carboninho verde. Ou seja, esse átomo de carbono está ligado a 3 átomos de carbono. Por isso ele é chamado de carbono terciário. Tá? Quantos carbonos terciários nós temos? 1, 2, 3, 4 e não 6. Portanto, a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Na classificação da cadeia carbônica, ela é fechada, ramificada, insaturada e heterogênea. Tá? Ela é fechada, tá? Ela tem algumas ramificações, ok? Só que ela não é heterogênea. Mas, professor, tem um átomo de oxigênio dando sopa ali, tá? Mas esse átomo de oxigênio ele não está separando a cadeia carbônica, ok? Então, a questão alternativa B também não está correta. É isômero de compostos que apresentam a fórmula química C17H24O2, tá? O que é isômero? A palavra iso, tá? O prefixo iso significa igual. Tá? E ele colocou uma fórmula C17. C17 é igual a um C19? Não, portanto, está errado logo de cara. Tá? Então, isômero quer dizer que tem o quê? Mesma fórmula química. A fórmula fornecida, C17H24O2, está incorreta. Okay? Então, letra C também está incorreta. Letra D. Em sua estrutura existem 11 carbonos secundários. Tá? O que é um carbono secundário? Um carbono secundário é um carbono que está ligado a outros 2 átomos de carbono. Então, aqui na estrutura eu coloquei o quê? Né? Os átomos de carbono secundários em cor laranja. Tá? Então, notem que esse átomo de carbono está ligado a 2 outros átomos de carbono. Mesma coisa esse aqui, 2 átomos de carbono e assim por diante. Então, todos os átomos de carbono secundário totalizam 11 átomos de carbono. Okay? Então, conferindo, né? Então essa é a alternativa correta e vocês também podem conferir aqui, ó, qual que é o número de átomos de carbono? 11, 13, 17, 19. C19. Ok? Então, essa questão ela faz o quê? Né? Essa questão ela resume todos os conceitos fundamentais que nós precisamos para adentrar aí o ramo ou o campo da química orgânica. Ok? Então, até logo e, por favor, não deixem de entrar na aula Tira Dúvidas. Um grande abraço.